Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quarta aula da playlist Rumo ao Banco do Brasil. E o assunto que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje é juros, tanto juros simples como juros compostos, tá? Envolvendo questões da banca Sesgran Rio. Tudo bem? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo. Bem, pessoal, vamos lá então. Tá para a nossa questão 1 da banca Sesgran Rio de 2018. Aldo aplicou R$ 7.000 por um tempo numa determinada caderneta de poupança e recebeu um total de R$ 1.750 de juros. Então, ele aplicou 7.000, capital, por um determinado tempo, um tempo T, porque aqui não está falando tempo, e obteve de juros 1.750, beleza? No mesmo dia em que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou na mesma caderneta de poupança, tá? Então, como a aplicação do Baldo foi na mesma do Aldo, os juros, né? A taxa de juros que eles vão receber aí vai ser a mesma. Uma certa quantia que rendeu R$ 1.375 de juros no mesmo período de tempo da aplicação do Aldo, tá? Então, o tempo que o Aldo aplicou, o Baldo aplicou, e a taxa de juros, como foi na mesma caderneta de poupança, vai ser a mesma para os dois. Quanto em reais Baldo aplicou na poupança? Então, eu quero saber o capital que o Baldo aplicou nessa caderneta de poupança para receber R$ 1.375 de juros, ok? Bem, gente, olha, como não está falando qual é o regime de juros, e também não falou o período, eu vou considerar como sendo juros simples, olha. Então, lembrando a fórmula do juros simples. Juros simples, né? J é igual a capital vezes I, que é a taxa de juros em decimal, multiplicado por T, que é o tempo da aplicação, tá? No caso do Aldo, então. Então, vamos ver aqui primeiro no caso do Aldo. O que eu tenho? No caso do Aldo, ele obteve de juros R$ 1.750, então substituindo aqui na fórmula, 1.750 no lugar do J, igual ao capital que ele aplicou. Ele aplicou R$ 7.000, a uma taxa I que não foi indicada, então eu vou deixar aqui I, multiplicado por T. O período também não foi dado, então I vezes T. Só dá para gente tirar daqui, então, ó, os 7.000 está multiplicando o I vezes T, à direita da igualdade, eu vou passar ele para a esquerda da igualdade, dividindo 1.750. Então, 1.750 dividido por 7.000 vai dar 0,25. Então, I, que é a taxa de juros, multiplicado pelo período, que é T, igual a 0,25. Tá? Então, por enquanto, só dá para a gente saber isso daqui, ó, que a taxa de juros multiplicado pelo período vai me dar 0,25. Como o Baldo aplicou na mesma caderneta de poupança pelo mesmo período, tá? O que nós temos então? Olha, o Baldo, ele recebeu R$ 1.375 de juros, então o J, R$ 1.375, igual ao capital dele, que é quem eu quero saber, que eu não tenho, multiplicado pela taxa de juros, que eu não tenho, e multiplicado pelo período, que eu também não tenho. Olha, como a taxa de juros do Baldo e o período que ele aplicou é o mesmo do Aldo, então I vezes T vai ser igual a quanto? A 0,25, tá? Por causa de ser aplicado na mesma caderneta, no mesmo período. Então, daqui nós vamos tirar que 1.375 é igual ao capital, que multiplica I vezes T é igual a 0,25. O 0,25, ele está multiplicando à direita da igualdade, galera. Vai passar para a esquerda, dividindo 1.375, tá? Ao dividir 1.375 por 0,25,
eu vou encontrar aqui como resposta R$ 5.500. Show? Então tá aí a solução do nosso exercício 1. Alternativa A de Amora. Beleza? Então tá aí, olha, eu acabei considerando no regime de capitalização simples, porque o exercício não falou se é simples ou composto, vou trabalhar no regime simples. Show? Vamos lá para o exemplo 2. Bem, aqui também no exercício 2, Banca Sesgran Rio, prova de 2015. As operadoras de cartões de crédito, em geral, cobram 12% ao mês por atrasos no pagamento. No caso de atrasos superiores a um mês, o sistema utilizado é o de juros compostos. Então, se atrasar mais de um mês, vai nos juros compostos. No caso de atrasos inferiores a um mês, utiliza-se o sistema de juros simples. O vencimento da fatura de um cliente é no dia 5, mas ele só receberá o pagamento de seu salário no dia 15 do mesmo mês, quando então fará o pagamento da fatura com atraso de 10 dias. Então, olha, se a fatura desse cliente é de R$ 900, quanto ele pagará em reais de juros? Aqui, os juros que ele vai pagar vai estar no sistema simples, tá, de capitalização. Por quê? Né? O enunciado diz que só usa composto quando ele atrasa, né, acima de um mês, e aqui ele atrasou só 10 dias. Então, inferiores a um mês, no caso 10 dias, tá? Ele só vai estar pagando esse juro no sistema de juros simples. Então, lembrando aqui a fórmula do juros simples, J é igual, que é o juros, é igual ao capital, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo período, ok? O que eu tenho aqui no meu exercício? Eu tenho o capital, que é o valor da fatura, é igual a R$ 900, tá? Eu tenho a taxa de juros, que é 12% ao mês, então 12 AM quer dizer ao mês. Essa taxa, para estar trabalhando com essa fórmula, tem que estar em decimal. Então, isso, divido 12 por 100, vai corresponder a 0,12, tá? Qual foi o período? Olha, observa, gente, aqui é importante que a taxa está ao mês, mas ele só atrasou 10 dias. Então, eu tenho que transformar esse período aqui, olha, em mês. Olha, 10 dias, quanto que ele é do mês? Então, o meu período, olha, 10 sobre 30. Correto? Olha, por que 10 sobre 30? Né? Eu só pego 10 dias de um total de 30 dias. Para poder estar transformando aqui os dias em meses. Simplificando, então seria num período de 1/3 de mês. Tá? Por causa da taxa tal mês, eu tenho que transformar, tenho que estar tomando cuidado aqui. Tá? Porque a taxa de juros e o período tem que ser na mesma unidade. Se um for ao mês, o outro tem que ser ao mês. Se for ao dia, o outro tem que estar ao dia. Correto? Então, agora é só substituir na fórmula lá dos juros. J é igual ao capital. Então, quer dizer, o capital seria o valor da fatura, R$ 900, multiplicado pela taxa de juros, que é 0,12, multiplicado pelo período. O período não foi de um mês, foi de 10 dias. 10 dias é 1/3 de mês, vezes 1/3. Para facilitar aqui, já vou simplificar o 900 com 3, tá? Por ser uma multiplicação, eu posso fazer isso. Então, 900 dividido por 3 vai dar 300. 300 eu multiplico aqui por 0,12, tá? 300 vezes 0,12 vai dar R$ 36 de juros, beleza? Então tá aí, gente, ó, o valor da nossa questão 2, a resposta da nossa questão 2 se encontra aqui na alternativa C de Carlinhos. Show? Vamos lá então para a questão 3, galera. Bem, galera, aqui a questão 3, então, tá? Banca Sesgran Rio 2018. Um valor inicial C0 foi capitalizado por meio de incidência de juros compostos mensais constantes iguais a 6,09%. Então, seria 6,09% ao mês. Ao final de 6 meses, isto é,
após 6 incidências dos juros, gerou-se um montante M. A partir do valor inicial, C0, seria alcançado o mesmo montante ao final de 12 meses, se os juros compostos mensais constantes tivessem sido iguais a quanto? Então, eu quero que atinja o mesmo montante, tá? Com uma aplicação em 6 meses, com juros de 6,09%, quero que este montante seja igual ao mesmo montante de uma aplicação de 12 meses do mesmo capital. Então, quanto que tem que ser os juros mensais dessa aplicação de 12 meses? É isso que está pedindo o exercício, tá? Como está falando em montante e está falando em juros compostos, lembrando aqui a fórmula do montante dos juros compostos. Olha lá, montante M é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a T. Tá? Isso é montante em juros compostos. Bem, eu vou chamar aqui do montante M1 o montante que nós vamos obter a partir da aplicação em 6 meses. Então, olha, eu tenho um capital C0, que não foi dado, então o C será indicado por C0, tá? Há uma taxa de juros, então durante 6 meses, a taxa de juros é de 6,09% ao mês, AM. Isto eu tenho que deixar em decimal, então tem que dividir por 100. Ó. Então, dividindo 6,09 por 100, para poder transformar em decimal, vai dar 0,0609, aqui. Num período de 6 meses, tá? Esse montante eu vou chamar de montante M1. Então, vamos montar aqui, olha, o M1 será igual ao capital, que é indicado por C0, não foi dado, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, que é 0,0609, elevado a T, que é o período, durante o período de 6 meses. Este montante vai ter que ser igual ao montante se eu fizer o cálculo em 12 meses, tá? Então, M1, capital inicial, que multiplica 1 mais 0,0609 elevado à sexta. Eu não vou elevar, por enquanto, a sexta potência de valor. Somando o 1 com 0,0609, eu vou ter 1,0609 elevado à sexta potência. Vou deixar indicado, não vai haver necessidade de nós calcularmos isso daí. O montante M2 seria, né, este capital C0, então o capital é o mesmo, C0, capitalizado a uma taxa de juros que eu não sei qual é, que é isso que o exercício está pedindo para nós calcularmos, durante um período de 12 meses. Só que os dois montantes, tanto o M1 como o M2, terão que ser iguais, porque aqui no exercício está dizendo, ó, será alcançado o mesmo montante, tanto em 6 meses como em 12 meses. Então, quanto que tem que ser a taxa em 12 meses, que é o que está pedindo. Vamos montar, então, aqui o nosso M2. Então, o M2 seria igual o capital C0, que é o mesmo, que multiplica 1 mais I, o I eu não tenho, que é quem eu quero saber, elevado a 12. Então, por enquanto, só dá para nós termos isso daí. Como os dois montantes terão que ser iguais, eu vou igualar as duas fórmulas. Então, o M1 terá que ser igual ao M2. C0, então M1, C0, que multiplica 1,0609 elevado à sexta potência igual ao C0, que multiplica, que é o montante M2, 1 mais I elevado a 12, tá? Bem, vamos ver o que vai dar para ainda aqui, para a gente simplificar.
esse C0 que está à esquerda da igualdade com o C0 que está à direita da igualdade, porque os valores são iguais. Ó. Tá? Já dá para simplificar. Dá para simplificar os expoentes aqui das taxas. Tá? Também dá para a gente simplificar aqui, ó, por 6 e por 6. 1,0609 elevado a sexta. E o 1 mais i elevado a 12. Os dois dá para simplificar por 6 e por 6, ó. Tá? Então, o que vai sobrar aqui para nós? 1,0609 igual a 1 mais i, o 12 simplificando por 6, vai ficar 1 mais i elevado ao quadrado. Lembrando aqui, se eu tenho uma equação, né, x ao quadrado igual a 4, se eu quero saber o valor do x, eu vou extrair a raiz quadrada deste número. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Se eu tenho que 1 mais i elevado ao quadrado, né? 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 1,0609. Se eu quero saber o valor de 1 mais i, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, 1 mais i será igual a raiz quadrada de 1,0609. Aqui eu não uso mais ou menos, né? Porque taxa não pode ser, no caso aqui a taxa da aplicação não pode ser negativa, né? Bem, agora eu vou extrair aquela raiz quadrada. Nossa, professor, como que eu vou extrair essa raiz quadrada de 1,0609? Transforma isso em fração, ó. Tá? Transformando aqui em fração, 1,0609 seria a fração 10.609 dividido por 10.000. Tá? Por que dividido por 10.000? 4 casas aqui depois da vírgula. Tá? Então daqui eu vou tirar que 1 mais i é igual. A raiz quadrada de 10.609 é 103. Faz por decomposição. Tá? A raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 vezes 100 vai dar o 10.000. Então nós vamos tirar aqui 1 mais i. Deixa eu arrumar aqui. Aí, 1 mais i é igual a 103 sobre 100. Ó. Então daqui eu vou tirar aqui 1 mais i. 103 dividido por 100 vai me dar 1,03. O 1 está somando, passa subtraindo 1,03, então o i vai me dar 0,03. Está aqui a taxa de juros, né, na aplicação durante 12 meses para ser igual à aplicação durante 6 meses, gerar o mesmo montante. 0,03, se eu quiser transformar isso daqui em porcentagem, eu multiplico por 100. Eu estou com decimal, para transformar em porcentagem, multiplica por 100. 0,03 multiplicado por 100 vai dar 3%. Alternativa E de excelente. Beleza? Então tá aí a resposta do nosso exercício 3. Bem, o exercício 4, tá? Também da Banca Sesgan Rio, de prova de 2018. Um ativo comprado por 100 milhões de dólares duplicou de valor após 20 anos. Tá? Então eu tinha um capital de 100 milhões, ele acabou gerando um montante de 200 milhões, mas isso após 20 anos. Então foi dada aqui essa tabelinha, tá? Com alguns dados que nós vamos precisar aqui no exercício. O valor mais próximo da taxa anual, então eu quero saber a taxa anual do retorno proporcionado por esse investimento, considerando-se o sistema de capitalização composta. Então, aqui está querendo saber qual vai ser a nossa taxa de juros compostos para que um capital de 100 milhões, então vamos montar aqui, capital, era um capital de 100 milhões, tá? De dólares, então 100 milhões de dólares. Após 20 anos ele duplicou, então gerou um montante de
200 milhões. Então, gerou um montante de 200 milhões. Durante um período de quantos anos? T igual a 20. 20 anos. Tá? Tá pedindo qual é a nossa taxa de juros. Quer saber o I. Como o sistema utilizado aqui foi o sistema de juros compostos, então vamos trabalhar com o montante em juro composto. Montante em juros compostos, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Eu tenho um montante, que é o 200 milhões. Então, 200 milhões igual ao capital, que foi um capital de 100 milhões, que multiplica 1 mais I. Então, 1 mais I, o I é quem eu quero saber qual é a taxa. Durante um período de quantos anos? Durante um período de 20 anos. Tá? Galera, os 100 milhões que está à direita da igualdade passa para a esquerda aqui, olha, 100 milhões vai passar para a esquerda da desigualdade, da igualdade, quer dizer, dividindo 200 milhões, então vai dar 2. 1 mais I elevado a 20 igual a 2, 1 mais I elevado a 20 igual a 2. Ok? Poxa, e agora? Como que eu vou chegar aqui, né? Na nossa taxa. Olha, se 1 mais I elevado a 20 é igual a 2, para chegar no I, eu vou extrair a raiz de índice 20 de 2. Então, vai ficar 1 mais I igual a raiz de índice 20. Se fosse 1 mais I ao quadrado, raiz quadrada. 1 mais I ao cubo, raiz cúbica. Como está sendo elevado à 20ª potência, raiz de índice 20 de 2. Poxa, professor, eu vou ter que calcular essa raiz? Calma, tá? Nós vamos usar aqui propriedade de radiciação, gente. Então, lembrando como tirar um número de dentro de uma raiz. Então, raiz enésima, vamos fazer uma partezinha aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. Como que eu elimino esse radical? E transformo isso em potência lá. O radicando, que é o A, vem para a base da potência. O expoente do radicando vem para o numerador do expoente e o índice da raiz vem para o denominador do expoente. Então, raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M sobre N, tá? Então, propriedades de radiciação aqui. Vou ter que utilizar esse recurso. Não tem como. Então, 1 mais I igual, olha, a raiz de índice 20 de 2, então o expoente do 2, gente, aqui é 1, lá. Então vamos usar aqui a propriedade, transformando isso em potência. O radicando vem para a base da potência. O numerador do radicando, que é 1, vem para o numerador do expoente. Então, 1. E o índice da raiz, que é o 20, vem para o denominador do expoente. Então, raiz de índice 20 de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 20. Tá? Então, daqui eu vou tirar que 1 mais I é igual a 1 dividido por 20 vai me dar 0,05. Tá? Poxa, como que eu vou calcular isso agora? Pela tabela. Observa aqui na tabela a terceira linha da tabela. 0,015. 0,05. 2 elevado a 0,05, aqui foi fornecido a tabela, olha aqui, ó, é igual a 1,0353. Então, vamos trocar aqui, ó. 1 mais I igual a 1,0353. Show? O 1 está somando, passa a subtraindo, 1,0353. Então, vai dar 0,0353.
0,0353. Correto? Então, 1 aqui estava somando, passo para a direita e subtraindo. Vou transformar isso em porcentagem. Como que eu transformo em porcentagem? Multiplicando por 100. Ao multiplicar por 100, eu desloco duas casas com a vírgula para a direita. Então, vai dar 3,53%. Tá? Então, está falando aqui, considerando esse investimento, a taxa anual. Então, o valor mais próximo aqui é o 3,5%. Alternativa D de dado. Beleza? Então, galera, aqui eu estou encerrando a quarta aula, tá? Da playlist Rumo ao Banco do Brasil. Dúvida em qualquer um dos exercícios dessa aula, galera? Por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer. E se inscreva para notificações de novas aulas, tá? Olha, aí no meu canal, pessoal, tem as playlists, dicas de porcentagens, dicas de juros, dicas de matemática financeira, tá? Aonde você poderá se aprofundar mais assistindo às aulas dessas playlists, envolvendo aí juros, porcentagens, matemática financeira. Tudo bem? Então, olha, aguarde que logo, logo eu estarei lançando a quinta aula dessa nossa playlist. Falou? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!